Capítulo 3. Enviada para morrer em casa. Stella Turner vence o câncer. Herbert Turner não tinha temperamento emotivo, mas todo marido fica nervoso quando a esposa passa por uma cirurgia, e Herbert não era a exceção. Andando com passos largos para cima e para baixo, enquanto esperava notícias dos médicos, a pressão que sofria era aparente. Já consultara o relógio 1 milhão de vezes, perguntando a si mesmo quanto tempo demoraria a remoção de uma vesícula biliar. Quando então viu os 2 cirurgiões responsáveis pela operação caminharem em sua direção. Uma só olhada em seus rostos desanimados o deixou cheio de medo. Antes de ter tempo de lhes fazer qualquer pergunta, um deles disse: "Lamento muito precisar lhe contar isso, Sr. Turner, mas sua esposa está com câncer." Sentindo-se atônito por um momento, Herbert ficou em silêncio e então perguntou: Onde? Onde está o câncer? Conseguiram extraí-lo totalmente? O cirurgião balançou a cabeça e então, com tanta delicadeza quanto era possível, explicou: Está em todas as partes do corpo dela, no fígado, no estômago, na vesícula biliar, no pâncreas. Está generalizado e está tão adiantado que não podemos operar. Quanto tempo de vida ela ainda tem? Perguntou Herbert com uma voz que parecia outra pessoa. De 6 a 8 semanas, foi a resposta. Ela poderá sair do hospital dentro de 9 ou 10 dias. A partir de então, você nada mais poderá fazer por ela se não mantê-la confortável até o fim. Parecia naquele momento que o mundo de Herbert havia desmoronado. Herbert Turner, que trabalhava na repartição da Receita Federal em Massillon, Ohio, havia meses que se preocupava com a sua esposa. Observou que ela passara rapidamente de 58 para 45 quilos. Notou também que ela não se alimentava e até mingau seu estômago não aceitava e tinha crises cada vez mais frequentes, de dores quase insuportáveis. Depois de interná-la no hospital naquele dia 25 de janeiro de 1952, ele se perguntava se uma vesícula biliar com mau funcionamento era responsável por todas as enfermidades dela. E agora o cirurgião, um dos 5 que estavam presentes na operação, confirmava os seus piores temores. Stella, com 49 anos de idade, estava sendo enviada para morrer em casa. Você vai contar a verdade a ela? Perguntou Herbert. O médico explicou. Não lhe contaremos nada de imediato, respondeu. Depois de recebermos o relatório completo da patologista, diremos que ela tem um tumor maligno que não conseguimos remover. Quando contaram exatamente isso a ela, alguns dias depois, a paciente não aceitou o argumento por um instante sequer. Tinha plena consciência do que significava ter um tumor que não podia ser removido. O retorno de Stella para casa tinha a data marcada e seria no domingo, depois de permanecer 9 dias no hospital. Bem tarde, em uma noite de quarta-feira, Herbert, sua filha e sua cunhada estavam sentados em casa depois de terem feito a sua visita vespertina ao hospital.
Estavam em silêncio, constrangidos pela possibilidade da morte iminente e aparentemente inevitável de Stella. Então, de repente, a irmã de Stella disse: "Vamos todos escrever um pedido de oração e enviá-lo a Catherine Kuma?" Percebendo a expressão perplexa no rosto de Herbert, sua cunhada explicou-lhe que uma amiga contou-lhe a respeito dos cultos e dos programas de rádio. "A medicina já não poderá ajudá-la", disse a Herbert. "Talvez a oração possa." Herbert frequentava com regularidade a igreja da mesma forma que a sua esposa e acreditava na oração, mas nenhum dos dois ouvira falar em cura divina. "Pensávamos que se tratasse de algo que ocorresse somente nos tempos bíblicos", disse ele. "Não sabíamos que continuava agora." Ouvindo a sua cunhada contar a respeito dos cultos de milagres das sextas-feiras, Herbert exclamou: "Então, o que estamos esperando? Se enviarmos um pedido de oração hoje à noite, chegará lá a tempo para o culto da sexta-feira." E assim escreveram por extenso o pedido, e às 3 horas da madrugada, Herbert o levou até a estação ferroviária para postá-lo. "Não havia outra esperança", disse o Sr. Turner. "Sabia que poderíamos colocar nossa esperança somente no próprio Deus. Acreditava no poder da oração. E se era verdade que Deus continuava curando hoje, entendia que se todas aquelas pessoas crentes no Salão Carnegie orassem em favor de Stella, talvez alguma coisa pudesse mesmo acontecer. Stella não sabia, ao ter alta do hospital 2 dias depois do culto dos milagres, do pedido de oração enviado a seu favor. Hoje ela acredita, no entanto, que, tendo em vista o que aconteceu, sua cura começou literalmente ao raiar do sol naquele domingo no hospital, pois a partir daquele momento, em intervalos de 10 em 10 minutos e por um período de 36 horas, os seus intestinos funcionaram e, como ela diz, levou o veneno para fora do meu corpo. A saúde de Stella, depois da sua chegada em casa, parecia seguir exatamente o que os seus médicos predisseram. Mas o marido e a filha e ela mesma, depois de saber a respeito e ter começado a ouvir os programas de rádio, mantiveram a firmeza diante das suas manifestações físicas adversas. Sua fé era inabalável e ela acreditava que seria curada. Estava quase totalmente confinada à cama, demasiadamente fraca e sem forças para levantar, não ser por breves espaços de tempo. A dor era insuportável sem as doses generosas das drogas analgésicas que os médicos receitaram para ela levar para casa. Quando os medicamentos terminarem, disseram-lhe no hospital, entregando-lhe uma receita, peça que seu marido leve essa receita na farmácia. Stella não sabia que sua irmã e 2 sobrinhos frequentavam com regularidade os cultos para orar por ela. Ela mesma foi levada aos primeiros cultos de cura divina somente cerca de 6 semanas depois de ter recebido alta do hospital. Nessa ocasião, estava tão doente que duvidava que pudesse sobreviver à viagem até Youngstown. Vomitava durante todo o percurso para lá. E fraca demais para andar, precisava ser praticamente carregada pelo marido e pelo genro para subir os degraus do auditório Istanbul. Seu peso não passava de 40 quilos. Sentia a presença naquela primeira vez
diz Stella, e experimentei o poder. Todos os domingos, a partir de então, por mais doente que se sentisse, faziam a viagem para Youngstown. Embora Stella não fosse curada instantaneamente, começou a melhorar paulatinamente. Durante meses, não conseguia comer mais do que umas poucas colheres de chá de mingau, mas no caminho de volta, depois do terceiro domingo, pediu que seu marido parasse a viagem para comprar umas verduras frescas. Ele contestou: "Você não pode comer nada desse tipo." "Posso sim", disse ela. "Eu sei que eu posso." E naquela noite ela comeu uma boa salada de verduras, sem nenhum efeito contrário. Na semana seguinte, pediu que seu marido permanecesse em Youngstown para ali jantarem juntos. Ali saboreou a primeira refeição que conseguiu comer e gostar desde o início da sua enfermidade. Não havia a mínima dúvida de que ela realmente estava melhorando, mas a sua dor continuava. Certa noite, no começo de maio, terminaram os remédios fortes que no hospital lhe prescreveram e pediu que seu marido fosse à farmácia e aviasse a receita. "Entrei naquela farmácia", disse Herbert, "e de repente era como se eu ouvisse uma voz que dizia: Stella não vai precisar dessas pílulas analgésicas." Simplesmente retornei e saí andando com a receita ainda na minha mão. Aquela receita nunca foi aviada. A partir daquele dia, Stella nunca mais precisou de qualquer dose de analgésico. Em poucos meses, recuperou as forças completamente e, conforme disse seu marido, a partir de então, ela tem trabalhado mais do que 2 mulheres juntas. Limpa as paredes com escova, apara a grama. No começo era difícil impedi-la de trabalhar. Um cético pode dizer: "Tudo bem, mas o câncer é uma doença que muitas vezes passa por períodos de melhora. Como você pode saber, sem qualquer dúvida, que agora não há câncer no corpo dessa mulher?" No dia 1º de junho de 1955, 3 anos e meio depois da cura do câncer, Stella ficou doente. E seu médico diagnosticou o mesmo problema da vesícula biliar. Stella não teve a mínima preocupação, porque a essa altura sabia que os que são curados por Deus permanecem curados, e seu marido e filha compartilham essa mesma fé. Foi para o mesmo hospital e foi atendida pelo mesmo grupo de cirurgiões que cuidaram dela anteriormente. Dessa vez, porém, as coisas eram bem diferentes quando os médicos desceram do centro cirúrgico para dar notícias a Herbert. De novo, ele os observou chegando até ele. Ao se aproximarem, ele percebeu as expressões nos 2 rostos e, de novo, sabia o que esperar, mas dessa vez não estava de semblante desanimado. Em vez disso, havia uma mistura curiosa de júbilo e estranheza. "Então", perguntou Herbert. "Nenhum câncer", disseram os médicos. "Como vocês explicam isso?", perguntou Herbert, ansioso em ouvir o que responderiam. "Só existe uma única maneira de explicar",
Responderam: alguém em um nível superior a nós mesmos cuidou de sua esposa. Nos lugares onde havia o câncer, não sobrou mais nada, somente tecidos cicatrizados. Os órgãos danificados agora estavam plenamente restaurados e em perfeita condição. Não ficou nenhum sinal físico de câncer no corpo de Stella Turner. Da mesma forma que antes mandaram fazer biópsias no laboratório do Hospital Municipal de Massillon, a fim de confirmarem o diagnóstico, mas tendo em vista as circunstâncias envolvidas nessa ocasião, também fizeram biópsia em Columbus, Ohio. Os relatórios foram negativos da possível existência do câncer. O primeiro diagnóstico foi um engano? Não, nenhum dos médicos alegou isso, porque 5 cirurgiões tinham participado da primeira operação e viram, cada um com seus próprios olhos, a condição do corpo da senhorita Turner. Alguns talvez questionem por que ela precisou sofrer essa segunda operação 3 anos e meio depois da cura milagrosa do câncer. Acredito que aconteceu para haver comprovações positivas de que já não havia mais câncer ali. Somente uma cirurgia assim ofereceria semelhantes provas àqueles que porventura duvidassem. Stella se recuperou da cirurgia na vesícula biliar com uma rapidez que deixou os médicos ainda mais perplexos. Quando voltou ao médico da sua família um mês mais tarde para um diagnóstico geral, ele a abraçou e disse: "Estou tão feliz por você. Você e a sua família são exemplos vivos para todos nós no tocante ao que a fé pode fazer." A vida da família Turner é muito diferente depois da cura de Stella. Como família, desfrutam mais mútuo amor do que em qualquer época anteriormente, e cada um vive na mais profunda comunhão com Deus. Frequentam com regularidade os cultos de cura, além das atividades da sua própria igreja. Stella jamais perde um programa de rádio de cura divina, e embora Herbert durante alguns anos somente pudesse ouvi-los nas férias, ele já se aposentou. E o casal acompanha o programa todos os dias, ajoelhados, em oração e com ações de graças. Leem diariamente a Bíblia e testemunham, mesmo nos lugares mais distantes, o poder de Deus em suas vidas. O marido, a mulher, os médicos, a pregadora, ninguém entre nós sabe o que aconteceu e nem como. Somente sabemos que Deus o realizou e não precisamos saber mais do que isso. Ó Jesus, ficamos atônitos na tua presença. Não conseguimos explicar as operações do Espírito Santo. Sabemos apenas que esses milagres são operados pelo teu poder. E por isso, enquanto vivermos, prestaremos a ti o louvor e a honra e a glória. Amém e amém. Aleluia.